Oi, aqui é o professor Jairo, da disciplina de Noções de Inteligência Artificial. Nós vamos agora para a nossa última videoaula da disciplina. A gente vai falar de outra área, também dentro de Inteligência Artificial, que são os algoritmos genéticos. Então, mais uma vez, nós não vamos nos apegar à programação em si, né? Como temos feito no decorrer do curso, mas vamos mostrar aqui alguns conceitos relacionados a algoritmos genéticos, vamos falar como funcionam cada uma das funções do algoritmo e falar também, claro, sobre algumas das aplicações do algoritmo genético. Então, o objetivo da nossa videoaula é apresentar para vocês essa outra área dentro de IA, que eu acredito que é novidade para todos vocês, para que vocês possam conhecer esses conceitos e principalmente visualizar aonde os algoritmos genéticos podem ser aplicados. Até agora, no decorrer do curso de vocês sempre falaram sobre busca de solução de problemas, sobre técnicas tradicionais de busca de solução de problemas, e sempre com aquela questão de eu tenho um problema, eu vou construir um algoritmo, e esse algoritmo vai trabalhar, processar, até encontrar a solução do problema. Então ele vai trabalhar com o código para encontrar a solução. Então, com base no problema, encontrar a solução. Com base em cálculos que envolvam um problema, encontrar a solução. Quando a gente fala de algoritmo genético, eu apresento para vocês uma outra abordagem utilizada para encontrar a solução de problemas, que é essa abordagem evolutiva. Então, eu vou gerar, no início da execução do meu programa, do meu algoritmo, eu vou gerar ali várias possibilidades para a solução desse problema. Então, essas várias soluções que eu vou gerar no começo do meu algoritmo, eu vou gerar totalmente de maneira aleatória. E vou verificar se alguma dessas soluções geradas aleatoriamente vai atender o meu problema. A questão aqui é a palavra evolução, porque eu vou utilizar estratégias relacionadas à inteligência artificial para que o sistema gere essas primeiras possíveis soluções. Com certeza elas não vão atender o problema, mas o sistema vai trabalhar essas soluções, movimentar, executar operações nessas soluções para gerar em uma próxima execução, em um próximo passo do algoritmo, gerar outras soluções que vão ser melhores que essas primeiras. Então, soluções que vão evoluir de acordo com as primeiras que forem geradas. Depois vão ser geradas outras soluções ainda melhores. Então, a ideia é que o algoritmo ele vai sendo executado, ele vai a cada momento, vão ser encontradas soluções que melhor atendam ao problema. Por isso tem essa questão, essa palavra evolutivo. Porque com o tempo, as soluções vão ficar melhores. Assim como fala em evolutivo, porque assim como a teoria de evolução das espécies prega. Então, a cada geração, soluções melhores são geradas. Então, eu não quero dizer aqui, nesse momento, para vocês que tudo que vocês viram aqui relacionado no curso, relacionado à programação, são técnicas ruins de programação, que são inúteis ou algo nesse sentido. Não, de maneira alguma, não tem menor sentido isso. Tanto que vocês viram vários e vários problemas, vários e vários tipos de problemas, natureza de problemas que são solucionados por elas com sucesso. A gente agora vai ver uma outra abordagem, estou falando sobre outra abordagem para resolver problemas, que vai resolver um outro tipo de problemas. Então, uma abordagem diferente. Tem vários tipos de algoritmos que utilizam esse conceito de computação evolutiva, que utilizam que simulam esse processo de evolução de espécie. Então, eu tenho aqui exemplos como evolução diferencial, como programação genética, e tenho outros aqui como otimização de enxame de partículas, por colônia de formigas e algoritmos genéticos. Então, são vários tipos de algoritmos que trabalham com esse conceito de evolução. Não vou entrar no conceito desses métodos, não vou entrar na diferença entre eles. Cada um trabalha de uma maneira, alguns simulam
comportamento de animais aqui, como colônia de formigas. Outros trabalham com enxames, que seria enxame de partículas. Então, cada um tem a sua especificidade aqui. A gente vai focar apenas no conceito de algoritmo genético. Então, um conceito aqui de algoritmo genético tirado aqui, que algoritmos genéticos são um ramo dentro da computação evolutiva que simulam um processo de evolução da espécie para solucionar problemas. Então, ele vai simular aqui processos da seleção natural, como cruzamento, como mutação, para gerar soluções que são, a cada momento, a cada iteração do algoritmo, são soluções melhores. Então, eu vou gerar soluções cada vez melhores a cada momento que o meu algoritmo vai sendo processado, para que em determinado momento eu encontre uma solução que atenda ao meu problema. Segue então o conceito aí tirado da apostila de vocês, que fala que os algoritmos genéticos eles são inspirados na evolução da espécie e encontram uma solução para um problema usando uma estrutura semelhante à estrutura de um cromossomo. Então, vai aplicar operadores também, que são operadores da evolução da espécie. Temos vários operadores, os mais comuns são a seleção, o cruzamento, ou crossover, né? E a mutação. Antes de mostrar o processo realizado por um algoritmo genético, eu vou mostrar para vocês, vou apresentar aqui alguns conceitos, alguns termos que vão ser utilizados no decorrer da nossa videoaula. Primeiro é o indivíduo. Então, o indivíduo ele é uma possível solução para o meu problema. Então, quando eu falo em possível solução, tem falado em solução desde o começo da videoaula, não quer dizer que é uma solução que atenda ao problema, mas é uma solução possível. Eu vou utilizar aqui durante a nossa videoaula um exemplo daquele problema que a gente falou em vários momentos do curso, que é o problema do caixeiro viajante. Então, a gente falou isso lá atrás. Tem um viajante que tem que percorrer ali várias cidades para cumprir a sua rota, e ele precisa fazer isso, percorrer todas essas cidades no menor percurso possível, então andando o menos quilômetros possível. Então, nesse caso, o algoritmo genético pode trabalhar com esse problema, que vai ser encontrar o caminho ideal, o caminho ótimo para esse viajante, o caminho que ele percorra as cidades gastando a menor quilometragem possível. Nesse exemplo, meu conceito de indivíduo seria um itinerário possível, um caminho possível, uma rota possível que percorra todas as cidades. Quer dizer que é o melhor indivíduo, é a solução do problema? Não. Mas é uma solução possível, porque ele percorre todas as rotas utilizando um caminho aleatório. Não é a melhor solução, mas é um indivíduo e esse indivíduo vai ser trabalhado pelo algoritmo genético em busca desse caminho ideal do meu caixeiro viajante. O segundo conceito seria de cromossomo, que ele é parte da solução do meu problema. Então, a gente pegou o conceito de indivíduo, que seria a rota completa, percorrendo todas as cidades. O cromossomo é só uma parte, ele é um pedaço dessa rota. Então, supondo aí que eu tenha 10 cidades que vão ser percorridas, um cromossomo aí, você poderia ser a cidade de Uberaba, que seria, por exemplo, aqui a terceira cidade do meu indivíduo, terceira cidade da minha rota. Então seria um cromossomo, uma parte da solução do meu problema. O terceiro conceito é a população, que a população ela é um conjunto de indivíduos. Então, no início do meu algoritmo genético, eu gero uma população inicial. Então eu vou fazer o quê? Eu vou criar um conjunto aqui de indivíduos que são possíveis soluções do meu problema. Essa população vai ser trabalhada para que posteriormente eu encontre a solução ideal para o meu problema. Geração seria quando o meu algoritmo genético ele percorre todas as etapas e vai, depois que gerar todas as etapas, gerar uma nova população, que teoricamente, né, como os operadores genéticos foram aplicados, vai ser uma população, uma população, vai ser uma geração que eu vou criar, que vai ter indivíduos que são superiores à minha geração anterior. Então, indivíduos que evoluíram. Cada população nova que é criada é uma nova geração. Por último, a aptidão, conceitos relacionados à aptidão. A aptidão é o meu critério de avaliação.
Então eu tenho aqui a aptidão máxima, que é o valor máximo do meu indivíduo, o melhor valor do meu indivíduo já encontrado. Então, pegando o exemplo aqui do meu caixeiro viajante, eu tenho aqui, criei inicialmente ali 20 indivíduos, criei 20 soluções possíveis. Eu vou avaliar as minhas 20 soluções e vou ver qual que é a melhor solução dentre essas 20. A solução aqui gasta menos quilômetros para poder percorrer todas as cidades. Essa solução tem aptidão máxima, que é a quantidade de quilômetros que foi gasta para percorrer as minhas 10 cidades. Essa é a aptidão máxima, a melhor aptidão, o melhor valor da minha solução já encontrado. E por último, a aptidão média, que seria a aptidão média da minha geração atual. Então é um critério que eu tenho para verificar se o meu algoritmo está evoluindo. Porque eu posso calcular a aptidão média de todos os indivíduos da minha geração anterior e dessa agora. Então, se minha aptidão for média, for melhor que a anterior, quer dizer que o meu algoritmo ele evoluiu. Então, é um critério que eu tenho para avaliar. Falo agora aqui sobre as principais etapas que eu tenho, os principais passos que eu tenho para criar dentro do meu algoritmo genético. A primeira etapa que eu tenho é a minha geração da população inicial. Então, o primeiro passo que eu tenho é gerar essas possíveis soluções aleatórias para a solução do meu problema. Essas possíveis soluções, esses indivíduos, eles vão ser trabalhados pelo meu algoritmo. No caso do meu caixeiro viajante, então, nosso exemplo, eu vou criar várias rotas possíveis que são percorridas, que podem ser percorridas pelo meu caixeiro viajante. Na minha próxima etapa, que seria o cálculo da aptidão dos meus indivíduos, meu algoritmo vai avaliar cada um dos meus indivíduos, cada uma das minhas soluções, das minhas rotas criadas, para verificar quais são esses indivíduos que atendem melhor ao meu problema. Então, quais são os indivíduos que têm melhor aptidão? Quais são os melhores indivíduos? Toda a minha população vai ser avaliada, vai ser classificada de acordo com essa aptidão. Pegando o exemplo do caixeiro viajante, todas as soluções que eu criei vão ser avaliadas. Então, eu vou calcular aqui quantos quilômetros eu gastei para percorrer cada uma das minhas rotas possíveis que eu criei. Criei 10 indivíduos, 10 rotas. Vou calcular quantos quilômetros eu usei para percorrer cada uma das 10 rotas. Assim eu vou saber, vou verificar quais são as minhas melhores rotas que foram criadas. Depois que eu avaliei as minhas rotas, eu vou entrar nas minhas etapas de utilizar os meus operadores genéticos para poder evoluir, para poder melhorar os meus indivíduos. O primeiro passo que eu tenho para isso é selecionar quais são os meus indivíduos que vão gerar descendentes. Em outras palavras, quais são as minhas soluções atuais que vão evoluir para gerar novas soluções. O princípio aqui é o princípio de que indivíduos que possuem a melhor aptidão, eles têm maior possibilidade de gerar descendentes. Então, por outro lado, indivíduos que têm uma pior aptidão, eles têm menor possibilidade de gerar descendentes. Eles podem gerar descendentes, podem gerar novas soluções, novos indivíduos, mas vão gerar em menor quantidade. Então, eu garanto dessa maneira que os meus melhores indivíduos possam gerar novos indivíduos. E esses novos indivíduos têm uma grande possibilidade de serem melhores que os anteriores, desde que eu aplique corretamente os meus próximos operadores. Eu deixo um conceito aqui que está bem relacionado à questão de evolução da espécie, que mostra como que funciona a seleção. Então, quanto melhor o indivíduo se adaptar ao seu meio ambiente, maior será a sua chance de sobreviver e de gerar descendentes. Tenho várias maneiras aqui com o algoritmo genético de escolher quais indivíduos que vão ser selecionados para aplicação dos próximos operadores genéticos. Os principais deles aqui é a roleta, o torneio, mas eu não vou entrar nesse detalhe não. Essa continuação está na apostila de vocês, no material complementar. Quem quiser se aprofundar nesses critérios de seleção, lá tem muita coisa. As próximas etapas aqui relacionadas à criação, à geração dos filhos,
que eu falo filhos é porque são os indivíduos que vão ser gerados pela minha população atual. Então, a população atual ela vai gerar novos indivíduos, vai gerar indivíduos filhos. Então, a primeira etapa para isso é o cruzamento. Então, no meu cruzamento, eu vou pegar os meus dois indivíduos selecionados na minha etapa anterior, selecionados na minha seleção, escolhidos na minha seleção, e esses dois indivíduos eles vão gerar dois novos indivíduos. Esses dois novos indivíduos vão estar na minha próxima população, na minha nova geração. Então, o processo de cruzamento ele é realizado para quê? Dois indivíduos que foram selecionados no meu passo anterior, eles possam gerar novos indivíduos. E esses indivíduos, esses filhos, eles vão ser melhores que os pais. A tendência aqui é que se eu tenho, se minha aptidão, meu processo de aptidão, ele foi bem calculado, se a minha seleção ela foi bem efetuada, os indivíduos que eu vou gerar a partir do cruzamento, eles vão ser melhores. Porque eu vou mesclar cromossomos que tiveram um bom resultado, uma boa aptidão, e esses cromossomos vão ser mantidos. Então eu tenho uma possibilidade grande de gerar indivíduos melhores, de gerar soluções melhores. Seguindo aqui o meu conceito, meu exemplo do caixeiro viajante, foram selecionados aqui, supondo que foram selecionados na etapa anterior, foram escolhidos na etapa de seleção dois indivíduos aqui, duas possíveis soluções, duas rotas para fazer o cruzamento. O cruzamento ele vai fazer o quê? Vai pegar uma parte da primeira rota e vai pegar uma parte da segunda rota e vai gerar um filho 1. E depois, para gerar um filho 2, vai pegar a primeira parte da segunda rota com a segunda parte da primeira rota e vai gerar um filho 2. Então ele vai mesclar parte das duas rotas para gerar esses novos indivíduos, esses filhos. Lógico que essas rotas vão ser geradas segundo o conceito de uma rota válida, porque no problema do caixeiro viajante, para uma rota ser válida, tem que percorrer todas as cidades. Então, para esse filho ser válido, ele vai ter que estar percorrendo todas as cidades da minha rota. Então, o cruzamento ele é misturar duas soluções, pegar parte das duas soluções para gerar duas novas soluções. Próximo operador que eu tenho aqui é o de mutação. E ele serve para que alguns dos filhos que eu gerei no meu cruzamento, eles possam ser alterados, eles possam ter algumas características que sejam diferentes. Preciso ter o conceito de mutação, porque se eu trabalhar só com o meu cruzamento, não trabalhar com a mutação, pode acontecer que em algum momento do meu processo, alguma característica interessante, alguma parte de um bom caminho tenha sido perdido, tenha sido descartado. Quando eu tenho a mutação, eu preciso dela porque através da mutação eu vou ser obrigado a, em todos os momentos da criação dos meus novos indivíduos, inserir ali novas características. Então, novas características vão poder ser introduzidas nos meus filhos, nos meus indivíduos gerados em todas as minhas gerações. O que seria a mutação dentro do processo do meu caixeiro viajante? Eu tenho ali as minhas rotas que foram geradas pelo cruzamento, né? E vamos lá, num exemplo aqui eu tenho uma rota gerada que meu viajante passa por várias cidades, depois ele chega em Uberaba, de Uberaba ele vai para Uberlândia, depois de Uberlândia ele vai para Patrocínio, depois ele percorre outras cidades. A mutação vai alterar um pedaço da minha rota. Então vai fazer que, olha, antes ele passava em várias cidades, Uberaba, Uberlândia e Patrocínio, depois outras cidades. Vai mudar para que, por exemplo, ele percorra cidades, chegue em Uberaba, mas ele ele faça Uberaba, Patrocínio e Uberlândia, e não Uberaba, Uberlândia e Patrocínio. Então ele faz uma mutação, ele altera um pedaço da minha rota, um pedaço do meu indivíduo, para que eu tenha essa alteração no cruzamento que foi efetuado. Essa é a estrutura do meu algoritmo genético. Olha só, criado como um procedimento aqui.
Eu tenho esse t igual a zero. Esse t aqui, no caso, representa a quantidade de gerações que eu já percorri. E acaba que ele também é o meu ponto de parada aqui do meu algoritmo, porque eu vou encerrar o algoritmo depois que uma quantidade de gerações foram percorridas. Então eu inicializo minhas gerações com zero, crio uma população inicial, avalio aqui todos os meus indivíduos da minha população inicial, de acordo com a aptidão de cada um, e entro aqui no meu processo que é gerar a minha primeira geração. Então eu incremento o meu t aqui para t mais 1. A partir daí o que eu faço? Eu vou selecionar os meus pais, que vão ser submetidos aos operadores genéticos. Então, eu vou selecionar os pais. Esses pais vão ser submetidos ao meu operador de cruzamento. Com essa questão de os indivíduos que têm a melhor aptidão, eles têm maior possibilidade de serem selecionados do que os indivíduos que têm uma aptidão menor. Faço o cruzamento entre os meus dois indivíduos, entre as minhas duas soluções, e eu vou gerar aqui dois novos indivíduos. Esses dois novos indivíduos, eles podem sofrer a mutação, que seria a próxima etapa. E depois disso, todos os indivíduos que forem gerados, eles vão novamente ser avaliados, para que com essa nova avaliação eu possa preparar uma rotina de criar uma nova geração. Tem por último que essa função, esse procedimento aqui de sobrevivem, representa um momento aqui em que normalmente todos os meus indivíduos da geração anterior, eles são apagados, são excluídos e são substituídos pelos indivíduos que foram gerados nessa minha nova geração. Então, sobreviver é descartar a população anterior e ficar só com a população que foi gerada nessa iteração. Tem uma técnica chamada de elitismo que faz com que o melhor ou os melhores indivíduos que existem na minha geração atual sejam preservados para a minha nova geração, para que eles continuem a gerar novos descendentes e eu continue mantendo essas características ideais dos melhores indivíduos dentro da minha geração ideal. Esse processo vai ser repetido até que eu chegue no meu limite determinado da quantidade de gerações que eu atribuir que o meu algoritmo genético iria percorrer. Então essas seriam as etapas do algoritmo genético. Por último, tem alguns parâmetros aqui que são configurados e que contribuem ou prejudicam o sucesso do meu algoritmo. O primeiro deles é o tamanho da população, ou seja, quantos indivíduos eu vou criar e vou manipular no meu algoritmo. Se eu tenho uma população pequena, é complicado, é difícil para o meu algoritmo evoluir, porque eu vou ter uma pequena variedade de soluções para poder trabalhar com os meus operadores, para poder diversificar os cromossomos da minha solução. Então vai ser difícil que o meu algoritmo consiga encontrar resultados aí satisfatórios. Mas, por outro lado, se eu tiver uma população muito grande, pode acontecer que o algoritmo fique lento, porque eu vou ter que percorrer todos os operadores ali várias vezes com uma população muito grande. Então eu posso demorar muito para encontrar uma solução que atenda ao meu problema. Então é um critério que tem que ser definido de acordo com a natureza do meu problema e que interfere diretamente no sucesso e no desempenho do meu algoritmo. Quantidade de gerações. Quanto mais gerações eu percorrer, mais o algoritmo vai demorar para mostrar o resultado final. Mas se eu percorrer poucas gerações, por outro lado, então provavelmente não vai ser o suficiente para encontrar a minha solução. Então, quantas gerações vão ser necessárias depende também do problema que eu estou tentando solucionar. Taxa de cruzamento. A gente falou do conceito de cruzamento, mas no conceito de algoritmo genético, é determinada uma taxa, que determina uma taxa aqui entre 0 e 100%, que vai representar a possibilidade de dois indivíduos que eu selecionei gerarem descendentes.
Então essa taxa ela é uma taxa que eu determino com um parâmetro que deve ser uma taxa alta, que vai determinar se o algoritmo vai ou não realizar o meu cruzamento. Quando chega nesse ponto de realizar o cruzamento, o algoritmo seleciona dois indivíduos e escolhe aí aleatoriamente um número entre 0 e 100. Caso esse número que eu selecionei aleatoriamente, né, que o algoritmo gerou aleatoriamente, esse número seja menor que a minha taxa que eu determinei de cruzamento, eu faço o cruzamento. Caso não seja, caso o meu número gerado seja maior que a minha taxa de cruzamento, eu não vou fazer o cruzamento e, nesse caso, os pais vão ser perpetuados para a minha próxima geração. Tem a taxa de mutação, que segue mais ou menos o mesmo critério, né? É uma taxa também entre 0 e 100%, que vai representar a possibilidade que eu tenho aqui do meu indivíduo sofrer a mutação. Mas a diferença é que no caso da taxa de mutação, ela tem que ser uma taxa baixa. Porque se eu tiver uma taxa muito alta, o algoritmo vai ser muito aleatório. Então tem que ser uma taxa baixa para que eu possa introduzir novas características do meu organismo, mas sem prejudicar a evolução dos conceitos anteriores. Então tem que ser uma taxa baixa e eu vou seguir o mesmo processo de selecionar um número entre 0 e 100 para verificar se minha mutação vai ser executada ou não no meu algoritmo. Importante falar que esses parâmetros eles são essenciais para o meu algoritmo conseguir evoluir e encontrar a minha solução. Não tem aqui um padrão, um valor ideal para cada um desses parâmetros, gente, mas quem vai trabalhar com AG, na verdade, trabalha com testes para verificar o valor ideal aqui para cada um dos parâmetros para conseguir resolver um problema. Assim como fizemos na nossa videoaula passada, eu mostro aqui algumas aplicações relacionadas ao algoritmo genético, alguns problemas, né, que podem ser resolvidos por ele. Então, em geral, são problemas aqui que eu tenho esse conceito de uma grande quantidade de soluções possíveis. Eu quero encontrar uma solução que realmente atenda a um determinado requisito, atenda a algumas condições. Então, um exemplo aqui seria questão de otimização de rotas. O próprio exemplo caixeiro viajante é a otimização de rotas. Então, problemas em que eu tenho que encontrar uma melhor rota para um veículo, para uma pessoa percorrer atendendo um requisito. A gente falou de quilometragem, pode ser tempo. Então, seria um exemplo de otimização de percurso. Tem estudos hoje em dia até para implementar, falando de veículos aqui, de implementar com algoritmos genéticos para que eles possam contribuir com veículos autônomos. Então, determinação de rotas para que um veículo autônomo possa se deslocar, atendendo, lógico, algumas condições. Alocação de espaço físico. Então, eu tenho problemas em que eu tenho espaço grande, um galpão, um container, algo nesse sentido, e eu preciso colocar uma grande quantidade de cargas, de caixas dentro desse espaço. E essas caixas, elas têm tamanhos diferentes, elas têm dimensões diferentes, né? E eu preciso determinar, com o meu algoritmo genético, uma maneira de colocar essas cargas, de como organizar essas cargas no espaço físico, para que todas elas, ou a maior parte delas, possa caber nesse meu espaço físico. Escalonamento de tarefas. Então, quando eu tenho aí várias tarefas, várias ações que devem ser executadas em uma sequência, para eu poder encontrar um melhor resultado. Um exemplo bacana para isso aqui é a alocação de horários em uma escola. Então, montar uma grade horária. Então, eu tenho para montar uma grade horária, eu tenho vários professores, cada professor ministra aí várias disciplinas para várias turmas diferentes, e eu tenho que montar um horário para todas as turmas,
para que, levando em conta algumas condições, por exemplo, um professor ele só tem como estar, ele não pode estar em duas salas ao mesmo tempo, ele pode dar só uma aula ao mesmo tempo. Posso colocar critérios aqui, como eu não quero que as minhas turmas tenham aula de física e matemática no mesmo dia, por exemplo, em que eu quero que as minhas turmas tenham aulas duplas de algumas determinadas disciplinas. Então, critérios que eu não quero que tenham horários vagos no meio das minhas aulas. Eu não quero que os meus professores tenham horário vago. Eu quero que professores eles ministrem horários seguidos de aula para que eles não tenham horários vagos no meio da minha grade horária. Então, condições diferentes aí que eu preciso de contemplar na minha grade horária e que é difícil montar isso de maneira manual. Então, o algoritmo genético ele pode fazer esse escalonamento das tarefas para montar essa grade horária de maneira automatizada. Por último, aí, otimização combinatorial. Então, eu tenho uma indústria, uma fabricação de um determinado produto, e para isso eu tenho aí várias variáveis envolvidas na fabricação desse produto. Então, eu poderia ter aí quantidade de matéria-prima, temperatura que deve ser atribuída por equipamentos, pressão, energia elétrica. Então, várias variáveis aí que o algoritmo genético pode determinar qual é o valor de cada uma das variáveis para que eu consiga criar esse meu produto gastando com isso a menor quantidade de recurso. Então, com o menor preço para a produção desse produto. Então, são alguns exemplos aqui. Tem vários outros. Na apostila de vocês tem outros exemplos. Na internet também tem vários e vários outros exemplos que mostram esse processo. Eu falei para vocês que eu não iria mostrar código para vocês, mas nada impede que eu possa mostrar alguma coisa aqui em funcionamento para fechar nossa videoaula. Então, vou mostrar para vocês a simulação de um programinha que eu fiz aqui um tempo atrás para simular o caixeiro viajante. A gente falou tanto de caixeiro viajante no decorrer do curso, né? Então, mostro para vocês aqui um exemplo aqui de resolução. Tem aqui do lado esquerdo os parâmetros do meu algoritmo genético para serem configurados. Vamos trabalhar aqui primeiro a quantidade de pontos, seria a quantidade de cidades, olha só. Vou criar aqui primeiro apenas com 10 cidades. Então, 10 seria a quantidade de cidades que eu vou gerar aqui o meu melhor percurso. Tem aqui a quantidade de indivíduos, então eu vou deixar aqui para encontrar apenas aqui o melhor caminho com apenas 10 cidades. Minha população individual aqui, inicial, então a minha quantidade inicial de rotas que eu vou criar para que essas rotas possam evoluir no decorrer do meu algoritmo, eu posso colocar apenas como 10 aqui. Quantidade de gerações, então com 10 cidades apenas eu acho que eu consigo resolver mais rápido. Eu vou colocar aqui que vão ser percorridas apenas 100 gerações pelo meu algoritmo. Valor de K eu não expliquei aqui a fundo na teoria, mas tem a ver com a estratégia que eu tenho para a seleção dos meus pais aqui. Essa implementação eu utilizei um método de seleção que chama torneio, e o torneio precisa desse parâmetro K. Como eu não expliquei a fundo o torneio, caso alguém queira depois se estudar sobre método de seleção, o valor de K ele tem a ver aqui com a seleção feita por torneio. Depois tenho aqui cruzamento e mutação, eu não vou alterar. Inversão é um operador que eu não expliquei no curso, não é dos mais usados, são o crossover e mutação, por isso que eu mantive, eu expliquei apenas estes. E por último coloquei que eu vou utilizar o elitismo. Elitismo, relembrando, é o processo que eu tenho de, ao final da execução dos meus operadores, antes de gerar a minha próxima
população, eu vou manter os meus melhores indivíduos, meus 2 melhores indivíduos da minha geração atual na minha próxima geração. Vou deixar mantido aqui que eu vou utilizar o organismo. O operador. Vamos lá. Então eu vou clicar em calcular aqui. Eu quero que vocês observem duas coisas. Na tela do meio aqui, vai ser desenhado aqui aleatoriamente 10 pontos. E o algoritmo vai melhorar aqui esse processo para passar pelos 10 pontos, utilizando gastando o menor deslocamento possível para isso. Então ele vai criar aqui aleatoriamente 10 pontos e vai, à medida que as iterações forem executadas, encontrar o melhor caminho para percorrer esses 10 pontos. Com 10 pontos é fácil, manualmente, aqui a gente escolher um caminho bacana para os 10. Mas com mais pontos fica mais difícil. Do lado direito aqui, vai ser mostrado aqui para vocês 2 critérios que são relacionados à minha aptidão. Então, vou colocar para calcular aqui, olha só. Ele desenha os pontos e vai aos poucos aqui tentando melhorar aqui o caminho até encontrar o melhor caminho possível para passar pelos 10 pontos com o menor deslocamento possível. Aqui do lado direito, queria que vocês observassem, eu tenho um gráfico que mostra aqui de vermelho a minha melhor aptidão, né? Minha menor aptidão. E notem que, à medida que vão sendo passadas as minhas gerações, ele vai gerando aqui melhores soluções. Então, vão sendo geradas aqui soluções com menor valor aqui de aptidão. E, por outro lado, aqui de azul, eu tenho a média das minhas aptidões da minha geração atual. Então, vocês vão vendo aqui que essa minha média ela vai variando aqui. Mas, em geral, ela vai também diminuindo, porque comprovando que, à medida que eu passo as minhas gerações, eu vou gerando soluções com uma menor aptidão. Observem aqui que a distância vai diminuindo também. Olha, terminou. Notem que ele gerou o caminho ideal aqui entre os 10 pontos. Vou gerar de novo. Observem que ele vai diminuindo o valor da menor distância aqui, até encontrar aqui uma solução ideal. Ele deve alterar aqui, ele deve alterar nesse ponto aqui, alterou. Deve alterar aqui também, nesse pedaço aqui, ele deve alterar alguma coisa. Vamos ver o que o algoritmo vai encontrar. Se ele vai encontrar uma melhor solução para esse pedaço aí. Agora ele conseguiu resolver e encontrou uma solução bem melhor aqui. Olha só, então com 10 ficou bacana. Vamos alterar aqui um pouquinho. Vou aumentar aqui para 20 cidades. Então, aí eu vou ter que aumentar os indivíduos também. Vou colocar aqui 50 e vou colocar aqui não sei se com 200 gerações vai ser o suficiente. Vou colocar 500 gerações aqui. Vamos ver. Então, com 20 pontos já fica bem mais complicado a gente conseguir montar isso só visualmente, né? Já fica bem mais trabalhoso. E notem agora que também com 20 cidades, com 20 pontos, o algoritmo vai demorar bem mais para conseguir achar esse resultado. Lógico também, esse processo aqui depende, né? Demora depende do equipamento que está sendo utilizado. Meu algoritmo não é meu computador, meu notebook não é dos melhores mais. Mas notem que agora demora bem mais para processar com essa quantidade. Porque agora eu tenho aqui o dobro de cidades. Eu tinha 10 indivíduos, né? Agora eu coloquei 50, então os operadores vão ser aplicados em muito mais indivíduos. E também, né, quantidade de gerações. Coloquei que vai
que vão ser percorridas aqui 500 gerações, então o anterior eram 100, se eu não me engano. Então o processo demora bem mais. Mas notem que aos poucos ele vai desembaraçando aqui esse caminho entre os meus 20 pontos aqui em busca desse caminho ideal aqui. Que ele deve demorar bem mais aqui, mas aos poucos esse processo vai melhorando. Melhorou aqui, ele deve melhorar esse pedaço aqui do lado direito. Esse meio aqui também do lado esquerdo ele deve aos poucos melhorando também. Então ele vai aos poucos desenhando aqui um melhor trajeto. Eu vou deixar ele executar aqui, mas eu vou em algum momento aqui para colocar na videoaula de vocês, eu vou cortar um pedaço para ele mostrar só a solução final, para não ficar muito extenso aqui a nossa videoaula. Está aqui com 300 gerações, mas eu acho que ele não vai conseguir melhorar mais que isso não. Acho que ele já chegou num caminho ideal aqui. Eu vou aumentar ainda mais só para vocês verem aqui algo bem mais complicado. Vou pôr aqui 40 cidades. Estou dobrando, vamos pôr 40 cidades. Eu vou ter que aumentar aqui para 100 indivíduos e vou ter que colocar aqui umas 1000 gerações. E vamos ver como que ele trabalha com algo bem mais complicado que esse cenário aqui, olha só. Então notem como com 40 pontos é praticamente impossível, né? A gente conseguir aqui visualmente montar esse caminho ideal. E que aos poucos o algoritmo vai evoluindo as soluções criadas com a aplicação dos operadores relacionados ao algoritmo genético. Ele vai fazendo a seleção, cruzamento, mutação, nesse caso aqui inversão, trabalho com elitismo, e aos poucos esse caminho ideal do meu caixeiro viajante ele vai sendo montado. Queria que vocês vissem o começo dessa evolução. Lógico que se com 20 pontos já estava demorando bastante, com o dobro de pontos, o dobro de gerações, né, o dobro de indivíduos vai demorar bem mais para conseguir encontrar a solução. Então eu vou fazer aqui um corte para mostrar o resultado final, né? E aproveito para agradecer você pela atenção nessa última videoaula, atenção durante todo o curso, né, que a gente fez as nossas 6 videoaulas, e ficando à disposição aqui para tirar dúvidas sobre esse material aí do nosso último módulo. Ok? Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.